Estamos começando mais um episódio do podcast Negócios Digitais. Meu nome é Carlos Miranda. Estamos num cenário diferente um pouco que hoje, né? A gente está em Brusque e queria, antes de mais nada, agradecer o pessoal da Brusoft que cedeu esse espaço maravilhoso aqui pra gente e valeu muito a pena. A gente já está no terceiro episódio aqui em Brusque e hoje com Ana Karina, a CEO e fundadora da Not Me Tools. Obrigada, Carlos, mais uma vez, né, pela parceria, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer participar com vocês. E Ana, você criou uma marca que hoje ela é uma marca que fatura milhões mês, certo? Todos os meses está rompendo a faixa ali de 1 milhão mês. A gente já rompeu esse ano, alguns meses, a barreira dos 2 milhões. E estamos ali mês mais fraco, 1,8 e os meses melhores acima de 2. Sensacional, muito bom. E eu tenho uma pergunta para você sobre a Not Me. Hoje, qual que é a essência que a Not Me tem para os seus clientes? Bom, a nossa ideia é trazer moda acessível, né? Assim, a gente sabe que o processo do calçado hoje é um processo cada vez mais difícil. E quando a gente fala de moda mesmo, de conceito, a gente sabe que o conceito está na mão de poucas marcas. Então, a nossa ideia é realmente trazer moda com um bom valor, mas que seja mais acessível. Show, sensacional. Hoje, se você dissesse, né, olhando para a moda acessível, você diria que o seu público está concentrado ali entre BC, CD... Não, BC. BC? Legal. Hoje, a sua marca ela está faturando ali entre 1,8 e 2 milhões, já chegou a romper esse faturamento, né? Mas lá atrás, como que foi esse início? A gente começou em 2018, né? E comecei na garagem de casa. Na garagem de casa? Na garagem de casa. Foi bem dinheiro emprestado, 10 mil reais emprestado. Eu fui bancária há muitos anos. A gente ali, 2018, 2019, a gente toda a vida cresceu. Todo o tempo que a gente tem marca, a gente sempre foi crescendo. E aí pegou ali a época da pandemia, a gente explodiu, né? Então, a gente estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e soubemos aproveitar ali aquela fase e surfar, sempre investindo, e aí a gente acabou ganhando ali muito espaço, muito crescimento. Tirando 2024, que foi um ano um pouco atípico, assim, que a gente passou por alguns desafios, mas graças a Deus, esse ano a gente está superando todas as expectativas que a gente tinha de crescimento. Então você começou na garagem de casa. Uhum. E com 10 mil reais emprestado. Do banco em 24 vezes. 24 vezes? Ainda bem que não é a Selic do jeito que tá hoje, né? Porque senão... Nunca vou esquecer disso. Não, mas sensacional. Qual que foi o momento de virada, assim, né? Porque querendo ou não, pegar um dinheiro emprestado, né? Mesmo que seja do empréstimo do banco e tudo mais... Não é uma coisa simples, né? Ainda mais quando a gente vai montar o nosso próprio negócio, a gente tem que colocar skin in the game ali mesmo, porque senão o jogo ele nunca vai virar, né? Se a gente não tiver verdadeiramente comprometido ali. E quando você sentiu esse despertar, que você sentiu esse chamado de você para o seu negócio e assim vice-versa? Quando eu comecei a Not Me, eu ainda trabalhava no banco. Eu comecei era CLT. E eu estava grávida. Daí depois eu engravidei de novo, ainda continuei mais um tempo no banco. Eu nunca montei um negócio para ser uma segunda renda. Eu montei um negócio para ser a minha renda. Nunca montei para ser um negocinho, para ser um complemento. Não, eu sabia que eu ia viver do meu negócio. E realmente eu precisava viver do meu negócio. E eu não ganhava pouco no banco, né? Eu já tinha 9 anos de carreira, eu tinha um cargo de gerência, então assim, eu ganhava bem para a época, para o cargo. Então, assim, eu saí do banco, eu precisava continuar na base da mesma renda, porque eu tinha 3 filhos agora, eu não podia só sacudir os ombros, né? Ainda assim, eu passei um bom tempo trabalhando para a empresa de graça, sem tirar salário. Mas mesmo assim, eu precisava fazer a empresa dar certo. Eu não podia me dar o luxo de ser só mais uma rendinha. Sim. Então, ainda mais que depois disso veio a pandemia. A gente, na época, eu e meu marido, pelos negócios dele, a gente passou por uma fase muito difícil. E a Not Me era um negócio que ela não tinha opção a não ser dar certo. É risco total, né? Mas é aquele risco que você fala, não, eu vou fazer virar, eu vou fazer dar certo. Até com o apoio da família, isso acaba tendo uma gana maior, né? Uma força de vontade maior. Porque eu tenho filho, eu sei como que é
eles trazem essa energia toda pra gente, né? Sim, eu sempre falo, principalmente quando eu tenho amigas minhas, assim, que... Ai, nossa, mas assim, eu tô num ponto que eu não quero engravidar porque eu tô me dedicando ao trabalho. Eu falo assim, cara, se tu queres um incentivo para trabalhar, é ter um filho. Porque eu acho que quando a gente vira mãe, principalmente, não é mais por nós, não é mais pra gente, sabe? É pelo filho. Tu quer dar o melhor, tu quer que ele tenha orgulho de ti, tu quer que... dá segurança, principalmente. Então, eu digo assim, nasce uma mãe, nasce uma leoa, assim, a gente de fato se desdobra. Eu, assim, trabalhava em casa na época da pandemia, eu me lembro que eu fiquei sem a babá um tempo, eu precisava trabalhar, eu precisava cuidar dos filhos e eu precisava fazer o negócio dar certo. E foi ali 2020 para 2021, a gente cresceu 10 vezes e assim, e fazendo de casa e cuidando dos filhos. Então, assim, eu acho que o fato de eu ter engravidado ou de eu ter filhos, assim, pelo contrário, foi um negócio, assim, que só me impulsionou. Parabéns, viu, pela família, que é muito bonita, viu? Obrigada. Você falou que começou em 2018, né? Isso. Qual que foi o momento que você conseguiu romper a barreira dos 100 mil reais? É que assim, em 2018 eu comecei e me dedicar mesmo foi ali final de 2019, final de 2018 para 2019. Mas a gente já rompeu assim com uns 4 meses de marca, porque eu lembro que quando a gente começou, no site demorou muito a sair venda. A gente vendia muito assim entre os conhecidos, que eu sempre tive bastante conhecimento aqui justamente por trabalhar no banco, enfim, né? Conhece muita gente, né? Mas a gente, na época, explodiu no Marketplace, na Dafiti. E no Mercado Livre. A gente vendeu lá antes, inclusive antes de vender mais pelo nosso site. Então, lá a gente fez um faturamento alto muito rápido. Eu me lembro que o primeiro mês que a gente estava na Dafiti, a gente vendeu, acho que 80 mil reais na Dafiti. O primeiro mês que a gente entrou. Que sensacional. Eu não sabia que você vendia na Dafiti antes de ter o seu próprio e-commerce. A gente tinha já o nosso próprio e-commerce, mas Entendi. era muito... Não vendia praticamente ainda. E aí a gente, na época, entrou na Dafiti, eu lembro, era uma botinha que a gente tinha com zíper na frente. Nossa, a gente vendia 30 pedidos de bota no dia. E pra gente era um uau, né? Sim. Hoje tá em quantos no dia? Média, juntando todos os canais, dá a média de 250 a 300 pedidos dia. 250, 300 pedidos dia. Mas a grande pergunta para ter tantos pedidos assim, qual que é o tamanho da estrutura da sua equipe hoje para ter todos esses pedidos? A gente tá com 28 funcionários, juntando tudo, né? Loja física, online. Porque hoje a gente trabalha em várias frentes. Assim, eu tenho 3 lojas físicas, uma em Brusque, uma em Balneário e uma em Itapema. A gente tem um time de WhatsApp que trabalha dentro da empresa mesmo, como se fosse uma loja dentro do meu escritório. A gente tem o marketplace, né? Os marketplaces. O site internacional, que a gente ainda está amadurecendo, tá? Não startamos ainda, mas já tivemos venda. Sério? Já, E o nosso site interno. Então, são várias frentes, assim. Então você está em múltiplos canais, né? O que Múltiplos é canais. super necessário para quem quer romper realmente o 1 milhão ou os 2 milhões no caso que você está hoje, né? Hoje eu vejo que sim. Quando começou, a gente era mais forte no marketplace do que no site. Tanto que, para igualar o site com o marketplace, foi ali em 2021 para 2022. E teve um momento que eu saí do marketplace, porque teve um momento que o anúncio era muito barato para trabalhar. Era. Então, assim, quem que ia... Eu estava competindo estoque com estoque, ali em 2022. E aí, quer dizer, para que tu vai deixar de vender no teu site com um custo de 10% para pagar 25% para o marketplace? Exatamente. Né? Então, na época, eu saí de todos os marketplaces também, porque a gente tinha tido um salto muito grande. Eu precisava organizar minha operação estava uma bagunça. Enfim, na época eu saí e fiquei só com o site. Então, 2022 a gente cresceu ainda muito no site. 2023 a gente manteve praticamente o faturamento. E aí, 2024, a gente começou a ter queda de faturamento. Claro que não era só pelo fato de eu depender do meu site. Teve inúmeros fatores ali que a gente sabe que interferiram, mas, em tese, me quebrou as pernas. Porque, assim, me quebrou as pernas que eu digo assim, eu não tive ação imediata. Porque caiu a venda no site e qual era o segundo, terceiro canal que eu tinha? De escape. Eu Dá não aquele tinha. equilíbrio, né? Não tinha. Então, eu comecei a entender a importância da gente ter essa multicanalidade, porque tem dias que o site vai super bem, mas tem dias que o site não vai tão bem, mas a loja física vai bem. Às vezes a loja física não vai bem, mas o marketplace está muito bom. Então, a gente tem mais previsibilidade de faturamento.
Essa é a verdade. Eu não fico mais naquela coisa assim, o site caiu, então quer dizer, o meu faturamento inteiro caiu. Como se todos os canais caíssem de uma única vez, não. né? Hoje a gente também faz muita ação de CRM, que tem sido, assim, um braço muito bom dentro da nossa empresa. Então, assim, quer dizer, eu tenho uma base hoje de 120, quase 130 mil clientes. Eu não dependo mais só do anúncio. A gente, hoje não vendeu tão bem, solta 20 mil disparos, 30 mil disparos, e a gente consegue trazer, ali, às vezes, uma venda que não depende propriamente do anúncio, que não depende propriamente só do site. Então, a gente hoje faz todo esse trabalho com o objetivo de não dependo mais só de um canal de venda. Ainda sobre esses múltiplos canais de venda, eu tenho 2 perguntas para te fazer, tá? A primeira é, se a gente tem meio que uma rincha, né? Uma rincha entre aspas, que é o quê? Entre o e-commerce e a loja física. Vale mais a pena ter loja física? Não, vale mais a pena ter o e-commerce porque o custo é mais baixo, certo? Você, né, uma mulher de negócio, tá aí há anos no negócio, se você for jogar no papel, né, listar tudo certinho, o que não tem como falar o que vale mais a pena, mas olhando comparativo os dois, o que gera mais custo, mais volume, né, precisa de um investimento maior para poder estar operando, e se o retorno deles, eles são aproximados ou se não? Eu vejo que hoje os dois se complementam muito. O calçado, ele é um mercado que ainda tem muito espaço para loja física por conta da conversão. Ele ainda é um produto que ele tem uma certa resistência na conversão pela internet. Então, a conversão dele na loja física ela é muito boa. A pessoa que entra dentro da loja física de calçado, dificilmente ela vai sair sem alguma coisa. Hoje eu vejo, né, que se eu abrir 10 lojas, as 10 lojas vão vender. Tipo, eu não tenho preocupação, eu preciso estar num ponto bom, mas ainda assim, sem ponto, hoje a gente não depende mais do cliente entrar na loja para vender. A gente já criou técnicas para que a gente possa divulgar e vender até pelo WhatsApp local. Mas é um mercado que ainda tem muito espaço na loja física, isso é indiscutível. Mas olhando de uma maneira geral, a mercado, os dois se complementam. A gente tem que entender que os dois eles estão em frentes diferentes. Quando a gente fala de escala, é impossível tu pegar uma loja física e escalar o mesmo volume que a gente tem alcance de fazer no online. Não tem como. Porém, o custo da loja física hoje está menor do que o do anúncio. Entendi. Ele está bem menor. Antigamente, quando a gente falava de aluguel, nossa, assim, comparado ao site, meu Deus. Não, hoje o aluguel ele é um custo dentro do ponto de equilíbrio da loja menor do que o que a gente tem hoje com o gasto de anúncio, indiscutivelmente. Tá? Tem outro ponto também da conversão. Como eu te falei, é um cliente que entra dentro da loja, dificilmente a gente vai perder a venda. Então, o que eu preciso? Levar cliente para a loja. O anúncio local é um anúncio muito barato. Tu sabe disso? Sim. Comparado ao anúncio que a gente tem que correr atrás do cliente e converter ele dentro de um site. Então, assim, a gente sabendo fazer a estratégia, é muito fácil fazer uma loja física virar. Eu vou te falar, por exemplo, da minha estratégia. Minha primeira preocupação era montar a loja no litoral. Por que litoral? Porque ele faz o contrabalanço da minha operação online, que é a minha operação principal. Então, imagina que eu me preparo o ano inteiro com estoque para Natal. Só que tu sabe que o e-commerce dia 15, dia 20 de dezembro, ele morre. Sim. Aí, o que eu percebia? A minha loja do centro, no caso, a minha loja de Brusque, que era a minha loja física, do dia 15 ao dia 24, tem gente saltando até pela janela para comprar sapato. Mas chegava dia 24 também ela morria, porque a cidade aqui fica vazia. Qual é a operação que eu preciso montar contrabalanço a essa minha realidade? É litoral, porque as pessoas saem daqui e elas vão para onde? Para o litoral. Por isso que eu abri Itapema e Balneário agora. Porque eu pego a minha mercadoria que eu comprei até dezembro, que eu iria voltar lá dia 15, dia 20 de janeiro promocionando, e eu estendo a vida útil dessa mercadoria a preço cheio. Vendendo para um público que foi para lá, para passear. E muitas vezes um público que não está fazendo conta, porque eles estão de férias. Exato. Já não briga por preço mais. Já não briga por preço mais. Eu fugi dessa briga. Eu fui para o litoral. E tanto isso é tão verdade que, olha só, toda a vida a minha operação ela seguia um fluxo sempre igual.
Dezembro parava, janeiro voltava dia 15, dia 20 com promoção, fevereiro lançava verão, inverno, não performava ainda, mas a gente começava a testar. Sim. Ia performar em março e fevereiro era um mês péssimo, porque eu já não tinha grade do verão que estava furada e também não estava performando bem o inverno ainda, porque não era época. É a troca de coleção, né? Isso. O que eu fiz esse ano? Como eu já estava com a loja no litoral, eu fiz uma coleção bem pequena para janeiro. Comecei a botar ela no anúncio também. O anúncio de janeiro baratíssimo, porque todo mundo para de anunciar. Exato. O alcance é um alcance absurdo. A gente rasgou de vender. Janeiro e fevereiro foi recorde de todos os anos. Esse é 2025 agora. 2025. Março a gente entrou ainda vendendo muito verão e já performando inverno. Quando eu me dei conta que eu não tinha feito promoção, eu estava em abril. Quem é que vai fazer promoção de verão em abril? Eu consegui virar a estação sem R$1 de promoção. Nossa, sensacional. Hoje você consegue mensurar dentro dessa estratégia a taxa de conversão dentro dessas lojas, por exemplo, né, do litoral que você falou agora, dentro de Balneário, por exemplo? Não, Balneário ainda é muito recente, né? A gente abriu faz menos de um mês, então eu ainda a gente ainda está testando, ainda está contratando, ainda é tudo muito cedo ali para ter base, né? Treinando a equipe, né? Isso, 20 dias, 30 dias Sim. não dá para ter base. A de Itapema, óbvio, ela é uma loja que ela não está no centro, ela não está na primeira avenida. Por que não está na primeira avenida? Porque eu não tinha noção de vitrine fora da minha cidade. Entendi. Então, assim, quando eu fui para Itapema, na primeira avenida era R$20 mil de aluguel, na segunda era 7, 8. Entre arriscar um aluguel de 20 mil sem entender a minha vitrine e entre arriscar um de 7, 8, eu preferi ir para trás. Só que hoje a minha loja ela pode passar o dia inteiro sem entrar um cliente, que ela vai bater o ponto de equilíbrio dela no final do mês. Porque a gente dispara, a gente trabalha pelo WhatsApp, as meninas não ficam paradas 1 minuto. Se não tiver cliente, elas estão vendendo pelo WhatsApp. E hoje vocês rodam um tráfego para conversa direto no WhatsApp? Então, a gente até agora, todos os anúncios locais a gente tinha feito para o WhatsApp. Agora, esse mês, hoje, inclusive, eu mandei vários criativos para a Cata, pedindo exatamente o contrário. A gente vai testar agora só o tráfego informando o endereço, sem mandar para o WhatsApp para a gente testar. Eu ouvi falar, pelo menos de uma outra pessoa que também faz, que dá mais acessos, que dá mais chamada no direct. Então, hoje a gente vai testar para ver. Então, só vou te dizer daqui mais ou menos uns 30 dias. E acaba sendo um pouquinho mais barato também, mais né? barato, isso. Agora, voltando para o mundo dos marketplaces em comparação com o e-commerce. Hoje, no início, você começou muito no marketplace, né? Isso te ajudou pra caramba. Só que tem a questão do percentual, né? Eles mordem ali um pedaço relativamente grande. Em comparativo com a sua loja, né, o seu e-commerce, sua loja própria. Vale a pena o marketplace olhando para o equilíbrio entre os dois? Claro que a gente tem que estar em todos os canais, mas a briga por preço lá é muito grande, né? Mas eu nunca entrei com briga de preço no marketplace. Entendi. Eu entrei com o meu preço. Entendi. E você ainda mantém o mesmo preço? O mesmo preço, dificilmente. Assim, raras vezes que a gente entra com algum produto chave, algum produto pontual, mas eu trabalho os mesmos preços. O meu objetivo, quando eu entrei no marketplace, não foi escalar para ser o meu principal canal. O que eu vejo muito hoje, quando a gente fala de multicanalidade, é assim, tu precifica o teu produto. Tu sabes qual é a margem que tu tens hoje para trabalhar dentro de marketing, qual é a margem que tu tem para rasgar dentro de um produto, né? Então, assim, com essa precificação, tendo essa boa noção da margem, tu sabe quanto que tu pode chegar no teu anúncio, tu sabe qual é o teu ROAS ideal, o bom e o ruim, o péssimo, o inaceitável, e também a margem que tu tens para ter em outros canais. Então, se tu tem isso muito claro, tu sabe qual é o quanto que é o ponto de equilíbrio dentro de uma loja física, o que tu tem que trabalhar, aonde que tu pode chegar. Tu sabe quanto que tu pode pagar para um afiliado, para poder trabalhar dentro do afiliado. Tu sabe quanto que tu pode pagar no marketplace. E desde que tu venda a mercadoria, consiga dar vazão na mercadoria a preço cheio, isso não vai ser o problema, porque está na tua precificação. Sim. O problema do custo é quando tu é obrigado a promocionar porque não vendeu e pagando caro ainda, porque tu sabe muito bem que tu pode promocionar, mas o custo do anúncio não baixa mais. Exato. Então, o que eu entendi? Que quanto mais canais eu tivesse para dar vazão na mercadoria a preço cheio, é o melhor dos cenários para mim. Mesmo pagando 25% dentro do marketplace, mas a gente também não está muito longe disso no anúncio. Sim.
Então, assim, quando eu pego um marketplace que eu tô pagando 12, o outro eu tô pagando 25, o outro eu tô pagando 18, mas na loja física o meu custo, sei lá, é 12%, por cento, no anúncio é 20, 25, sei lá. Entende? No final do mês, quando tu pega o bolo e realmente tu entende quanto que tu gastou e quanto que retornou, tu vai ver que vai ficar dentro do equilíbrio que a gente precisa ter para manter dentro da precificação. Ele Se atinge o tiver isso daí, break-even. tá ótimo. Porque o problema de tudo era isso que acontecia quando eu estava num canal só. O produto que vendia, vendia muito bem. O produto que não vendia, ele encalhava. Eu ficava voltando com ele em promoção, voltando. Trabalhando com ele sem margem, pagando caro para vender. No fim das contas, eu não tinha como brigar, como abrir mão de margem, como abrir mão de um ROAS para escalar. Porque eu já estava pagando caro para vender. Então, quando eu entendi essa situação, foi o melhor dos cenários. Legal, é um puto aprendizado, na verdade, né? Você falou que 2024 teve alguns problemas ali, né? E esses problemas foi muito voltado para a coleção, certo? Também. Dentro de todos esses problemas, primeiro, se você puder listar para a gente quais foram esses problemas, para trazer até para o pessoal que está ouvindo a gente como um aprendizado também, né? Para que isso não se torne um problema para eles, mas sim um aprendizado com todos esses erros. Mas também como você conseguiu superar eles. Porque essa é a grande sacada, né? O problema, eles vão surgir, vão acontecer, só que o mais importante disso tudo é como que a gente supera esses momentos, que são os momentos de inflexão. São os momentos que a gente supera e quando a gente supera, a gente aprende com eles e nunca mais se repete. Ou a gente consegue melhorar todo esse sistema. Quais foram eles e como você superou cada um deles? O varejo é uma caixinha de surpresa, né? O varejo, ele não existe estabilidade no varejo, por mais que tu se prepare ou que tu seja muito organizado, o varejo, ele é uma caixa de surpresas. A gente vinha já de um verão de 2023 para 2024, que eu apostei muito em profundidade de grade. E assim, de certa forma, os modelos que deram bons, foi muito bom, mas os modelos que não venderam, como eu tinha muita profundidade, eles absorveram muito do meu lucro. Então, quer dizer, ali a gente já tinha um certo problema. Eu mudei de plataforma e o processo que foi feito de mudança de plataforma também não foi um processo muito bem feito na mudança. Ou seja, eu também perdi muito do meu orgânico, do SEO. Isso são só coisas que a gente foi percebendo de erro, tá? Outra coisa que é muito, assim, muito irônico, mas assim, a gente contratou uma agência de marketing para cuidar de toda essa parte nossa de Instagram, branding, essa coisa toda. E quando eu percebi, eu tinha perdido a identificação com a marca. Porque veio trazendo muito essa questão de influenciadora, de material, disso, daquilo, uma identidade mais estática, mais asteric, e não era o meu público. Não era a minha cliente. Eu não estava mais conseguindo me identificar com a marca, eu não estava mais conseguindo criar o conteúdo. Aí somou com o inverno que a gente fez que não performou. E assim, só que fique claro, não é que o meu inverno não performou, é que não deu bota no inverno passado. A gente veio de um ano que era muita alfaiataria com tênis, então realmente a bota não virava. E além de tudo, a gente não teve frio. Então assim, tudo contribuiu para não virar bota. E aí virou um looping. Assim, a mercadoria não girou, eu só tinha um canal de vendas, eu tinha que ficar promocionando o tempo todo, o ROAS não melhorava, eu tentava segurar ROAS porque já estava vendendo com desconto, então a operação não escalava. E aí foi, assim, um looping de erros, de coisas erradas. E quando eu me dei conta, assim, tinha sido, 6 meses que eu tinha passado de operação e nada estava dando certo. E aí eu mergulhei. Eu teve um momento assim que eu pensei, ou eu faço essa coisa virar, ou eu vou para casa, porque assim, eu já não dependia mais tanto da loja para viver. Então assim, para que eu ia ficar ali me estressando? Eu pensava comigo, né? Mas você sabe que quem tem o seu negócio não é só isso, né? A gente tem um ego de todo tamanho e é o nosso sonho. E eu pensava assim, cara, fui eu que fiz esse negócio dar certo. Então assim, eu sei onde tá o erro, eu vou fazer o negócio virar. Carlos, assim, eu comecei do zero, como se eu tivesse começado do zero. E quando a gente olha para dentro de empresa, eu sempre falo assim, ó, nunca vou usar esse apelo para, assim, nossa, meu Deus, dizer que eu quebrei. Não, eu não quebrei, eu sempre tive caixa e, graças a Deus, nunca fiquei devendo nada. Mas, assim, chegou um momento que o que eu tinha era o estoque e um pouco de caixa só para começar. Eu não podia errar, sabe? Então,
eu comecei a estudar o tempo inteiro, entender esse processo, operação, dei um 360, assumi de novo o conteúdo a linha editorial do nosso conteúdo internamente, com a minha equipe, lógico, né? Quando eu falo eu tô falando de equipe. A gente assumiu de novo a linha editorial e a gente começou a ver o nosso orgânico subir, e começamos a entender ali como que funcionava. Eu comecei a curso, tudo que tinha, eu fui procurando, eu fui fazendo, e eu fui entendendo o que tinha acontecido. Comecei a ser mais cautelosa na compra, cuidar mais, começamos a lançar diariamente, ao invés de lançar coleção. E, assim, hoje eu vejo que o que a gente está colhendo não é um trabalho desse ano, é um trabalho que eu já comecei em agosto do ano passado, é um ano depois, né? Que a gente está colhendo tudo isso. Mas, assim, quando deu certo, deu tudo muito certo. E também, assim, eu lembro que quando eu fui alugar minha sala de Itapema, foi um tiro no escuro. Porque eu estava, por um lado, desanimada. Sim. Por outro lado, eu pensava comigo, ou é isso ou não é nada. E eu sempre falo que a loja de Itapema, assim, foi uma virada de chave na minha cabeça, assim, porque tinha vindo de um ano super estressante. E eu sempre fui a pessoa que eu amo o varejo, eu amo as pessoas, eu amo conversar com as pessoas, eu amo trocar. E quando tu cresce a um certo ponto de marca, a gente vai perdendo esse contato direto, essa proximidade com as pessoas. E isso, assim, de certa forma, como eu te falei, foi perdendo a identidade em mim. Eu fui perdendo, parecia, o contato. E eu lembro que em dezembro eu trabalhei o mês inteiro na loja de Itapema, porque daí a minha gerente ficou na de Brusque e eu fiquei na de lá. E, cara, isso assim, ó, parecia que eu tava começando de novo, literalmente. O contato com as pessoas, o entender o caos, entender o que as pessoas queriam, me deu uma visão maior de produto, me deu uma visão maior de mercado. Eu digo assim, até a questão do emocional da gente mesmo, que tu vê assim, que as pessoas amam a tua marca, que as pessoas procuram. Isso assim, nossa, dá um ali gás, né? foi um gás. E graças a Deus, 2025 tá aí. Óbvio que é desafiador. Eu sempre falo, a gente dobrou, né? Nos primeiros 6 meses, a gente fez 114% do faturamento de 2024 inteiro. Então, dobrar uma operação em 6 meses é um desafio gigante de gestão, de estoque, de contratação. Eu tinha 12 funcionários em dezembro, eu estava com 26 em junho. Então, assim, todo dia tem uma pessoa nova lá. Eu brinco que, assim, tem que começar a botar crachá, porque às vezes eu não conheço do mundo conheço. mais. Mas, assim, graças a Deus, a gente só tá pra frente. Legal. E tá no chão da loja, né, que a gente fala. Tá ali na operação mesmo e entendendo o que o produto, a pessoa que é o cliente, que é do produto, né, da empresa de forma geral, faz com que realmente a gente abra um pouquinho a mente para, peraí, deixa eu parar um pouco, ver o que meu cliente está buscando e por que eu não vou vender para ele de novo, em vez de só buscar lá fora o que os outros estão querendo. Você faz isso com constância? Fazer essa pesquisa interna para entender o que o seu cliente quer e conseguir ofertar para ele, porque ele já está dentro de casa, né? Por que não vender para quem já está dentro de casa? Assim, ó, primeiro que eu digo que essa questão da experiência direta com o cliente, ela anima porque a gente, enquanto gestor da operação, a gente tem muita tendência a absorver muito mais a crítica do que o elogio. As pessoas estão ali elogiando, recebi em dia, gostei do produto, amei o produto. Nossa, é ótimo. Mas parece que assim, ó, tipo, é o mínimo que a gente tem que fazer. Uhum. Uma crítica, não recebi em dia, não no produto, enfim, não gostei do produto ou não estão entregando. Cara, isso pra gente é uma facada. Então, enquanto tu tá só no meio da operação, parece que a gente nunca tá sendo suficiente. Isso às vezes trava. Quando tu vai em contato físico com as pessoas e tu vê o quanto as pessoas admiram a marca, quantas pessoas falam, Itapema é um lugar muito turístico, então vinha pessoas de Mato Grosso, de vários estados, assim, nossa, eu recebi um anúncio de vocês e não acredito que vocês estão aqui. Isso aí tu mostra que, assim, poxa, olha o trabalho que a gente está fazendo, olha onde a gente está, né? Então, isso ajuda muito. E a questão também de entender o público para vender de novo, hoje, assim, já não é mais nem uma questão de, assim, de querer fazer, é obrigação dentro da gente trabalhar a nossa base dentro da empresa. O CAC está um absurdo e eu já falei, não vai diminuir o custo. Não esperem diminuir. Toda mentoria, consultoria que eu faço, eu digo assim, ó, se agarrem em outras oportunidades, em outras opções,
Não vai esperar, porque enquanto tiver amarrado ao ROAS, só tem um caminho, não vai escalar. Exato. Não vai escalar. O ROAS é um leilão. É um leilão. Ah, não quer pagar para vender? Tá bom, fulano paga. Porque antigamente, quando a gente ia para o anúncio, eu competia com a minha concorrente do calçado. Hoje eu não estou concorrendo com a minha concorrente do calçado. Eu estou concorrendo com a moça do produto de cabelo, com a da roupa de praia, com a do beach tênis, com a da academia, com o Botox. Inúmeras situações da mulher. Eu estou disputando o dinheiro do mercado. Exato. Então, assim, se eu não estou disposto a pagar para o Meta anunciar, ele não vai anunciar. É tanto que a gente até, né, hoje o Meta, ele direciona os gestores, né, de contas ali, de forma geral, a deixar tudo em... Advantage. Exatamente, público aberto. Público Por quê? Ele entende que o melhor criativo vai conseguir segmentar o público. O público. Antes não. 2017, 2018, 2019, a gente segmentava o público e conseguia pegar exatamente aquele público, aquela fatia do mercado que a gente queria. Só que o mercado mudou. E hoje, quando a gente faz essa segmentação de público, a gente paga muito mais caro do que paga no público aberto. No público aberto. E no público aberto ainda assim já está muito caro. Já está muito caro. Tanto que, assim, quando a gente olhava para antigamente, primeiro que o ROAS normal já era muito bom. Uhum. Mas quando a gente abria mão de preço, tu fazia uma promoção, se teu ROAS era 10, tu ia para um ROAS de 20. Por quê? Porque o preço era um conversor. Hoje tu pode fazer promoção, a não ser que se tu fizer realmente um trabalho de base muito bom, com grupo, com disparo, com base, ok. Mas se tu depender só do anúncio, o preço ele não converte mais a ponto de mudar o ROAS. Sim, isso é Ele verdade. não converte. Tu vai dar desconto no produto, tu vai pagar a mesma coisa. Tá? Ele não é mais um conversor que interfere no ROAS, infelizmente. Sim. Então a gente tem que ser muito estratégico, tu tem que ter muito essa visão ampla, um 360, entender a operação, entender qual é a tua margem, entender onde tu pode chegar e saber aonde tu precisa trabalhar para aproveitar da melhor forma, porque quem estiver trabalhando naquele jeito antigo, Carlos, desculpa, não vai muito longe. Não vai mesmo. E isso a gente fala, toda a mentoria a gente senta e fala sobre isso. Porque tem muita gente que está começando agora achando que é o mercado digital lá de 2017. E não é, aquele mercado já mudou 3 vezes. 3 vezes desde então. Mas uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Hoje, né, a Notme não tem nem o que falar porque ela cresceu demais. Quem compra ama, só que como que você usa das redes sociais para conseguir se conectar com essa nova audiência que chega no seu Instagram através de anúncio, através de compartilhamento, né, das redes sociais de forma geral, mas como que você usa ela, o Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, caso tenha também, para conseguir conectar com essas pessoas e gerar valor? Porque no final das contas, o anúncio mostra, mas quem gera valor é a gente no final das contas, né? Como você falou, o preço por si só ele não vai converter. Não. Como que você usa hoje as redes sociais para alavancar isso? Carlos, assim, ó, hoje ainda eu comentei isso numa consultoria que eu tava de uma cliente minha, eu falei assim, ó, se hoje tu tivesse que começar do zero o teu negócio e tu não tivesse dinheiro para anúncio, para nada, qual a possibilidade que tu tens de chegar nas pessoas de graça? Ela falou assim para mim, rede social. Eu disse, tá, e por que tu não usa? Nunca teve tão fácil chegar nas pessoas. E aí, o que acontece? Hoje, em primeiro lugar, eu foco muito mais em volume de conteúdo do que estética. Meu Instagram nunca foi e nem nunca vai ser aquele Instagram bonitinho, feed de capinha, combinando a cor, o tom, porque para mim isso aí não vende. Isso aí para mim é Instagram institucional de marca que faz revenda. A marca que ela tá ali fazendo varejo final, ela tem que pensar no alcance e como uma vitrine. Pensa o seguinte, eu trago milhares de pessoas todos os dias para o meu Instagram, para a minha rede social, com o anúncio. Porque a gente tem o anúncio que vai direto para o site, ok, mas dificilmente a pessoa vai para o site antes de passar pela rede social, pelo Instagram. Tá? Eu estou atingindo um público aberto, pela lógica. Eu não sei o que essa cliente está vindo. Ela pode vir por curiosidade da marca, ela pode vir por interesse no produto, mas ela pode vir, às vezes, porque chamou a atenção dela um salto, mas ela não usa o salto. Ou, às vezes, ela pode vir porque ela ficou curiosa com a marca, mas ela quer uma rasteira. Ou ela quer um tênis.
ou enfim, ela não quer nada de calçado, mas ela vai ver uma bolsa. Então, hoje eu foco muito mais como vitrine. A pessoa que chega na minha rede social, ela tem que entender que eu vendo tudo que eu vendo. Ai, Ana, mas ela vai passar para baixo. Ninguém fica mais do que 20 segundos passando tela. Então, não adianta você esperar que ela vai lá na postagem do mês passado ver que você tinha uma bolsa. Não. Ela vai ver as 3, 4, 5 primeiras linhas. Então, quanto mais você conseguir postar, melhor. Ai, mas assim, ó, mas aí perde o engajamento, perde o alcance. Que engajamento? Ninguém mais fica curtindo foto. Ninguém mais fica curtindo foto. Que engajamento? Se tu vai esperar pelo engajamento, pode postar 1 por semana. Não vai. Não vai. Você só perde a sua oportunidade de mostrar para outras pessoas. Só perde a tua oportunidade de mostrar. Por quê? Porque antigamente as pessoas ficavam... Hoje em dia ninguém faz. Então as pessoas só pegam a tela e fazem isso aqui. Tanto que eu tenho vídeo dentro da Notme com 9 mil visualizações, 10 mil visualizações, com 14 curtidas. Tu acha que eu estou preocupada com a curtida? Eu quero saber que 9 mil pessoas viram a minha publicação. E que no final do dia, quando eu tenho 20 postagens, eu tenho 200 mil visualizações orgânicas. Por isso que a gente saltou de 80 mil de venda orgânica no ano passado para 350 mil esse ano. Sensacional, hein? Entende? As pessoas não entendem isso e ficam apegadas lá em 2018, quando realmente postava uma foto no dia e dava 1.000 curtidas, 1.200 curtidas. Isso passou, foi, acabou, outra coisa. Se pegar a mesma postagem, ou pegar o mesmo vídeo e postar 10 vezes hoje no Instagram, as 10 vezes o mesmo vídeo, pode entrar lá e olhar o público. Desse público, mais da metade, para não dizer em alguns casos 80%, vai ser em público novo e não o mesmo público. Aí as pessoas assim, ai, mas eu já postei mês passado esse vídeo. Caramba, eu tenho vídeo que eu estou postando desde novembro do ano passado que eu só estou repondo a mercadoria. Você tá ainda atingindo pessoas diferentes, se 80%... Marketing é repetição. Exato. Marketing é repetição. Mesmo que a pessoa esteja vendo mais de uma vez, ela não vai se convencer na primeira vez que ela vê. A pessoa entre ser impactada e entre fazer a compra, ela tem um prazo de mais ou menos 10 dias para tu convencer ela a comprar. E as pessoas não se tocam disso, Carlos. Sim. Ainda estão trabalhando lá em 2020, 2021, que obviamente as pessoas estavam na pandemia, ficavam na frente do celular vidrada. O dia inteiro, vidrada. Estão trabalhando lá, com o que se ensinava lá. Mudou, passou... Não dá. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar a meu favor. Para mim, hoje, muito mais quantidade do que capa. Nunca fiz capa. A gente tem ali uma média dos conteúdos que a gente faz no galpão, os conteúdos que a gente faz na loja, o que faz no meu pé, o que faz nas lojas, foto, vídeo, mas é em média de 15 a 20 conteúdos dia no Instagram da Notme. Só feed ou feed stories, você fala? Não, stories não tem nada a ver, eu tô falando de feed mesmo. Feed mesmo. Volume excepcional, viu? Você já conseguiu mensurar o quanto desse faturamento trazido do orgânico consegue diluir dentro do CAC? Não diretamente, não parei para fazer essa conta ainda. Sensacional, porque se você tá conseguindo gerar ali, vamos supor, 80% de views de não seguidores e 300 mil de faturamento só do orgânico, e aí você tem mais ou menos uma média de quantos novos compradores você tem dentro do seu e-commerce? A média de 1.300, 1.500 mês. A gente ainda tem muito comprador de base, muito. Pra ter uma ideia, a nossa recompra hoje está passando de 30% no mês. 30% no mês? E mantendo? E mantendo. Caramba, sensacional. A gente tem hoje um time de WhatsApp dentro da empresa que só trabalha com base. Eu não faço anúncio para o WhatsApp. Eles só atendem a minha base. Muito bom, muito bom. Depois conversar com o pessoal para ver quanto que está diluindo isso aí, porque, com toda certeza, mesmo que o custo por aquisição de novos clientes esteja cada vez mais caro, com essa audiência que você tem, com esse orgânico que você está trazendo, você, de forma muito estratégica, está conseguindo diluir esse seu custo. Uhum. Então, com toda certeza, isso que você fala, né, nas suas mentorias, nas suas consultorias, de volume, que é o que você aplica, tá dando muito bom, porque você acaba pagando menos do que o mercado tá pagando para ter a aquisição de um novo cliente. Ó, chave de ouro essa daí, hein? Essa é uma dica de milhão mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o produto. A Notme, ela tem uma característica dela, né? Como você falou, tem a essência dela, que você trouxe esse conceito
para todos, certo? Hoje você tem um planejamento de design, né, de produto de forma geral, um estudo, como que você faz? A gente tem hoje 4 pessoas envolvidas no desenvolvimento. Temos mais um escritório de pesquisa que traz bastante ideia para a gente e eu ainda faço viagem 2 vezes por ano para pesquisa também. Essa pesquisa de trás, né, da estratégia do produto em si, como você não está mais com profundidade de produto, você consegue validar muita coisa ali, né? A gente lançar 30 modelos por mês tem que ter muita ideia, né? Sim. Outra que, assim, por exemplo, a gente tem um modelista, o nosso principal modelista é homem. Então, ele traz a visão mercado mesmo, né? Não é Legal. aquilo que eu gosto. Sim. E a gente consegue performar muito bem, assim, porque daí não tem uma visão só. A viagem de pesquisa, ela me dá um 360. Porque, assim, ó, hoje, quando a gente fala do calçado, o calçado ele é um acessório, Carlos. Ele não é o produto principal que rege uma tendência. Quando eu falo de uma tendência borro, ela começa na roupa, o calçado é complemento. Faz sentido. Quando eu falo de uma tendência de estampa, de vestido midi, eu sei que o calçado ele vai vender mais, porque ele fica à mostra. Então, as pessoas não querem repetir tanto. Sim. Quando eu falo de uma moda de calça alfaiataria, as pessoas querem tênis, porque não aparece a calça tampa. Tanto faz. Sim. Consegue entender o calçado? Então, quando eu vou para fora, por exemplo, quando eu viajei agora em março para fazer o nosso verão já se inspirando para o nosso verão. Tu chega lá, tu vê a vitrine completa. Tu vê tudo que está chegando na Zara agora, por exemplo, que está chegando nos Magazine, que está chegando na ATM, enfim. Tudo que está chegando no Brasil agora, a gente viu lá em março, em abril. E aí tu começa a ter previsibilidade de entender a modelagem num todo, não só aquilo. Porque quando eu falo para ti de 2024, que eu errei coleção de inverno, eu não errei a modelagem de bota. O que eu fiz de bota era o que estava vendendo para aquele ano. Eu errei o contexto, porque eu não entendi que a alfaiataria o pessoal ia jogar muito mais com tênis do que com bota. Sim. E aí eu não precisaria ter um volume tão grande. Sim. Entende? Se a moda é vestido curto, tu vai vender mais bota longa. Se a moda é vestido borro, tu vai vender mais bota mais texana, que combina mais. Então, a gente precisa entender a moda num contexto e não dentro do setor separado. Quando a gente vai para dentro do setor separado sem ter esse contexto geral do que as vitrines estão postando, do que a tendência em si está trazendo, tu fica muito à mercê de dar errado. E você falou que está lançando, em média, 30 modelos mês? Quanto tempo leva? Desde da ideia, a concepção da ideia, a pesquisa, trazer tudo isso para o fornecedor, ele produzir para você? A gente já está fechando outubro agora. Então, o quê? Mais ou menos uns 60 dias? 60 a 90 dias a gente trabalha adiantado. Isso traz toda a previsibilidade que você precisa também, né? Sim, porque assim, ó, só para tu ver o quanto que isso impactou essa questão de toda a estratégia que a gente bolou para esse ano. Antigamente que eu digo, né, até ano passado, o meu mês ele começava sempre dependendo de lançamento. Uma outra reposição. Com toda a estratégia que a gente veio montando desde o final do ano passado, hoje 60% da minha compra mensal é reposição de modelo que já está performando. Eu tenho modelo 1 ano performando no site. E aí, o que acontece? 40% é lançamento. Desses lançamentos, eu vou performar mais modelo. Então, é onde que mês que vem, por exemplo, além dos lançamentos que tem mês que vem, eu estou repondo os que performaram bem esse mês. Então, a minha compra previsível, a minha venda previsível, ela é cada vez maior. Sim. Eu não tenho mais aquela oscilação de 40% na venda, 30% na venda. A minha oscilação de um mês bom para um mês ruim fica ali em 20%, 22%. Não tem mais aquela queda brusca. Por quê? Porque eu já estou trabalhando boa parte na reposição. Que é o que já está dando certo. Então, eu estou fechando, por exemplo, os lançamentos de outubro já para novembro. Setembro, ele está fechado a produção com o que tem de lançamento e já com a reposição de agosto, do que vendeu bem. E assim vai. Novembro. Black Friday? É. Só se eu tiver mercadoria sobrando. Só queimando mercadoria. Eu não faço mercadoria para... Não vai promocionar? Eu vou, mas sempre a ponta de estoque. Só o que tá lá guardadinho. Só a ponta de estoque. Legal. Que já é bastante coisa. Não, é. Porque para quem vem lançando o tempo inteiro, é bastante coisa. Sim. Mas o que eu quero dizer é que assim, eu trabalho a Black Friday muito diferente de outros. E é boa, a minha Black sempre foi boa. Eu sei. Mas eu não compro para fazer Black. Porque assim, a gente tem que entender cada mercado. Tem mercados, quando a gente fala assim de um mercado de cosmético, quando a gente fala de um mercado que realmente
para ali em dezembro, a gente tem que fazer o Natal dele na Black. Antecipar. Quando eu tô falando de moda, principalmente o calçado, para vocês terem uma ideia, dia 10 de dezembro as fábricas param tudo aqui. Eu fico um mês sem conseguir comprar. Eu vou comprar de novo, elas vão voltar a trabalhar dia 10 de janeiro. Então, se eu queimo a minha mercadoria, eu fico ali sem a minha galinha de ouro, que é a época de Natal, onde o pessoal quer receber rápido e não tá nem aí pro preço. E agora, ainda mais com 3 lojas físicas e com 2 lojas físicas de litoral que vão Tem um lugar para colocar ali para vender preço cheio. Então, assim, a gente tem que ser muito estratégico. O que eu vou vender na Black? A ponta de estoque. O que é lançamento? E o que é produto novo? E o que é reposição de produto bom? Eu não vou queimar. Não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum. E estava falando para mim aqui agora sobre o produto de reposição e o produto que é um lançamento. Dentre eles, se você puder abrir para a gente, com toda certeza, quais são os produtos que você diria que é o uau, que é o produto de atração? Quais são os produtos que você vê como produtos estratégicos que traz uma margem maior e acaba diluindo também ali os seus custos de aquisição de novos clientes? Na real, assim, depende muito a marca, o posicionamento da marca. Eu hoje, a minha cliente, ela quer novidade, ela quer lançamento. A gente já entendeu que a nossa cliente quer lançamento. Tanto que assim, eu fiz promoção de inverno, porque a bota realmente não tem o que guardar. Tá vendendo, mas assim, antigamente, quando eu fazia uma promoção, eu lançava uma promoção, meu Deus, o dia que eu lançava, os 2, 3 primeiros dias, era uma loucura. A gente vendeu bem, mas nada absurdo. E se tu pegar, eu tô com as minhas botas em promoção e a minha venda hoje, ela tá maior parte em lançamento. Então, não vou dizer pra ti que tem um produto isca. Qual é a minha isca? É o lançamento. A minha cliente, ela quer coisa nova. Ela sabe que se ela vir todo dia dentro do meu site, todo dia vai ter um produto novo. Então, é isso que ela quer. Tem marcas que vão se posicionar e só vão conseguir vender por promoção. Sim. Tem outras que só vão conseguir vender com um produto muito básico. O que é os produtos que vão mantendo o nosso site? É realmente o que performa. Então, assim, a gente lançou o produto, viu que ele performou, enquanto ele estiver vendendo no site, a gente vai manter a produção daquele produto o tempo inteiro. E o que não vende, a gente então liquida para, tipo assim, não ficar no estoque, porque senão só fica ali... É dinheiro parado. É dinheiro parado. Então, assim, não existe, no meu caso, um produto-chave hoje que leva, como tem marcas que um produto segura 40% do faturamento. Não, eu não tenho isso. Não tenho isso. O que eu vejo hoje é exatamente isso. A gente tem que entender muito bem o nosso posicionamento e ter isso muito claro. Porque quando tu entende isso, tu não fica mais escravo. Caiu a venda, por exemplo, um dia. A última coisa que eu faço numa queda de venda é promocionar produto. A última. Primeira coisa, eu vou entender onde caiu, eu vou entender. Tanto que assim, hoje ainda teve alguém que comentou comigo num grupo que a gente tem de e-commerce. Ana, tu é uma gênia, mas é porque assim, caiu a venda certinho, eu sei fazer o caminho para entender onde é que está o erro. Caiu a venda e eu vejo que os acessos estão baixos, é anúncio. Se tem acesso e o cliente não está comprando, eu vou entender onde é que ele está clicando, se é a categoria, se é o produto que esgotou, o que é. Não, o produto tem, esse anúncio aqui o produto tem e tal. Então, está no checkout. De fato, todas as últimas vezes que a gente teve queda de venda, o problema estava no checkout. Checkout fala taxa de aprovação ou de conversão? Não, checkout da nuvem mesmo. É? É uma briga que eu tô com eles. Tá. Mas o que eu quero dizer assim, a gente sabe onde está. Se tu entende o caminho, tu sabe qual é o problema. Se é uma pessoa que não entende, não sabe fazer a gestão dos números, nossa, caiu, o que eu vou fazer? Eu vou promocionar para vender. E se o teu site tiver com atrito, pode dar de graça. Exatamente. Que a pessoa não vai levar. Se ele não está conseguindo finalizar a compra dele, como que vai não trabalhar? Não tem o que fazer, exato. Então, hoje eu sou muito estratégica. Até porque, como eu te falei, eu fiz promoção de inverno. Ok, manteve meu faturamento, mas eu estou vendendo muito mais lançamento do que promoção. Então, a promoção ela não vai segurar o meu faturamento se eu não tiver com a estratégia. Fora que você está liquidando a margem, né? Pensando sobre os produtos que ficam, vamos dizer, encalhados ali, né? Quando você faz um lançamento, aí, por exemplo, da bota agora você está, né, já dando uma liquidada. Vamos supor que você fez lançamento de inverno, fevereiro, março? Isso, Aqueles modelos que você fez do lançamento não vingou, né, naquela época das botas. Quanto tempo, mais ou menos, na sua visão de negócio, leva para você liquidar esses produtos? Depende.
Assim, ó, o que aconteceu com essa estratégia de ter mais canais de venda? Antigamente eu comprava quantidade X de cada modelo, de cada cor. O que vendeu, vendeu. O que não vendeu, eu dependia só do site para vender. Então eu tinha que baixar muito, porque eu tinha muita quantidade do que sobrou e eu só tinha um canal de venda para liquidar aquela mercadoria. Hoje, uma mercadoria, por mais que ela não performa muito bem, mas eu tenho 3 lojas físicas, eu tenho o site, eu tenho 4 canais de marketplace, eu tenho um time de 6 vendedores no WhatsApp e eu tenho ainda os grupos e os afiliados. Sempre em algum lugar, alguma coisinha vai vender. Então, antigamente, aquela minha ponta de estoque que praticamente sobrava 95% para eu liquidar no site, hoje, quando ela vai para liquidação, ela está em 40%, 50% do que eu comprei. Dificilmente tem um produto que vai sobrar mais do que isso. Então, ela vai para promoção, mas eu já estou com o estoque baixo dela. Eu já liquidei ela, já vendi boa parte dela no preço cheio. Por isso que eu te falei da estratégia de aumentar o tempo de vida da mercadoria a preço cheio. Sim. Foi isso que a multicanalidade me trouxe também. Eu consegui aumentar o tempo de vida da minha mercadoria a preço cheio. Então, ela vai ser promocionada. Ou numa Black, ou numa ação de final de mês, que eu sempre faço. Geralmente, final de mês eu faço o saldão. Ou numa data casada, 8/8, 9/9, que a gente faz também. Como eu te falei, o verão eu não promocionei nada. Agora que a ponta de estoque de verão eu estou promocionando junto com as botas. A bota, ela não tem como deixar ela até ano que vem. Porque uma que ela ocupa um espaço gigante no meu estoque e outra que a bota ela tem forro, ela pega umidade. Então, assim, a gente tem que tentar vender a bota o quanto antes. Então, eu fico trabalhando com ela agora num desconto médio até a Black. E na Black, então, assim, o que sobrou, sobrou. Só que até na Black, eu tô com esse estoque já... Zerado praticamente. Muito, muito sucateado já. Legal. E agora, para finalizar, uma estratégia que você daria de dica para quem está ouvindo a gente agora, para aplicar no próprio negócio, que seja no início dos primeiros 100 mil de faturamento, esse negócio tá. Qual que seria a estratégia ou a dica que você daria para essa pessoa conseguir romper isso? Assim, primeiro eu já falei, que é usar todas as redes sociais a seu favor. TikTok, Instagram, todas as possibilidades que tiver hoje, que é canal de graça, não tem o que perder ali, né? E segundo lugar é os anúncios. Eu acho que hoje não tem como crescer sem anúncio. E quando a pessoa souber usar muito bem a rede social com os anúncios, ela vai ter bons criativos, ela vai conseguir testar em rede social, ela vai conseguir subir criativos validados para o anúncio e ela vai ter maior aproveitamento e é onde que vai conseguir escalar. Eu vejo que hoje não tem como escalar sem uma boa gestão de anúncios, mas também não tem como ter uma boa gestão de anúncios sem ter um bom orgânico, porque o anúncio sempre vai ser uma resposta do orgânico. Show, sensacional. Ó, essa dica aí você tem que aplicar desde já, tá? Porque realmente você trazer pessoas de forma orgânica, custo zero, a não ser que você realmente pague alguém para poder gerar o conteúdo para você. E querendo ou não, se você quer crescer, faturamento, volume de vendas e, consequentemente, escalar o seu negócio, precisa de tráfego. E tráfego rápido, a gente precisa de investimento, né? Sem investimento, não tem como a gente escalar o negócio ali. Mas, Ana, muito obrigado por esse episódio. Também. Prazer ver você aqui na sua terrinha ainda, né? Tô em casa. Sensacional. Eu que tô aqui invadindo a casa dela. Mas muito obrigado. Obrigada também. Foi um prazer conhecer você em 2024. Agora, pessoalmente também, né? A gente já tinha se visto antes. Hoje também, a gente se dá melhor, né, Carlos? Então, 2024, né? Como todo mundo sabe, não foi lá essas coisas. Mas tá tudo bem. Coitado, brigava com esse Carlos, meu Deus do céu. Não, é ligação de vídeo às 9 horas da manhã, áudio ao meio-dia. Mas eu sou gente boa, né, Não, Carlos? eu gosto de você, eu gosto de você. Tá bom. Você me ajudou a aprender muita coisa. E por conta de você... A gente falei com a CL um pouquinho antes também, por conta de vocês. Vocês mudaram muito a minha visão sobre negócio e sobre toda essa parte da construção também. Porque por mais que teve muitas dificuldades durante todo esse período e muitas vitórias também durante todo esse período, tudo isso é bagagem, tudo isso é aprendizado. E olha onde você está hoje. Você aprendeu... Eu sempre falo, se eu tivesse naquele faturamento de 1 milhão por mês, talvez eu tivesse acomodada. Eu ia estar acomodada, fazendo os 12 milhões por ano... E tá tudo bem.
Quando eu vi que estava caindo para 800, que estava caindo para 700, eu pensei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E esse ano, se tudo continuar nesse ritmo, a gente vai ultrapassar os 20. Então, eu sempre falo, às vezes, é o desconforto que faz a gente sair daquele lugar, sabe? Sim. E uma coisa que eu repito e falo em todas as palestras que eu dou. Quando a gente se acomoda, aqui tá bom, eu vou ficar aqui. Tu já começou a ir para trás. Porque até para ficar onde a gente tá, tu tem que estar se movendo. Sim. Não tem. A gente tem que entender que, assim, todo dia tem uma marca nova nascendo, com uma pessoa por trás com gás 300% em fazer dar certo. Se a gente não tiver o tempo todo em movimento, o tempo todo se mexendo para fazer dar certo, rapidinho essa pessoa passa. Rapidinho essa pessoa passa. Porque antigamente as marcas grandes, elas dominavam o mercado. Sim. E a gente ficava com uma distância muito gigante entre a marca que estava começando e a marca que estava aqui. Hoje em dia, com rede social, esse processo é muito rápido para quem sabe fazer. Então, a marca que está aqui, ela não fica aqui muito tempo se ela não estiver trabalhando. Essa daqui chega muito rapidinho. Então, até para ficar onde a gente está, a gente tem que estar em movimento. Tá vendo? Às vezes dá 2 passos para trás... para dar 10 para frente. Exatamente. E ela conseguiu dar 10 para frente. Ana, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Pessoal, obrigado demais. Estamos finalizando aqui mais um episódio do podcast Negócios Digitais. E eu te aguardo na próxima. Até mais.